Olá! Nesse vídeo nós vamos criar o primeiro programa na linguagem Java e mostrar alguns recursos da linguagem, algumas semelhanças com a linguagem C, já o suficiente para você criar os seus primeiros programas na linguagem. Bom, o que é um programa em Java? Bom, como eu falei nos primeiros vídeos, uma aplicação orientada a objeto, no caso Java também, ela é composta por um conjunto de classes. Basicamente, o que você vai programar na linguagem serão as classes. E cada classe ela vai ficar num arquivo separado. Tá? Então, diferentemente de C, que é muito comum nós criarmos um programa tudo num arquivo único, em Java, o mais comum é nós criarmos um programa que contém várias classes em vários arquivos. O nome de cada arquivo vai ser o nome da própria classe que está contido naquele arquivo. Só que o detalhe é que esse arquivo vai ter a extensão .java. E cada classe ela precisa ser compilada usando o JavaC, e o JavaC ele vai gerar o código compilado, o bytecode, que possui a extensão .class. E nós precisamos escolher, dentre as várias classes do nosso programa, precisamos escolher uma classe específica que vai ser o início do nosso programa, que é o que vai começar a execução do programa. Essa classe ela precisa ter um método especial chamado main, muito parecido com o que acontece na linguagem C. E o que vai acontecer é que quando a gente executar aquela classe, a máquina virtual ela vai procurar pelo método do main e vai executar aquele método daquela classe. As demais classes, as várias outras classes que compõem o programa, elas serão chamadas e carregadas para a memória automaticamente pela máquina virtual à medida que elas forem sendo necessárias. Bom, falando um pouquinho aí do método main, a execução de um programa em Java ele começa pela execução desse método principal, que é o método main, de forma muito similar aí ao C e C++. E esse método é o que vai controlar o fluxo do programa e ele vai instanciar objetos de outras classes e por aí vai. Bom, a sintaxe desse método é mais ou menos parecida com C. Nós temos aí algumas palavras reservadas a mais. Nesse caso aí o public static void main. E como parâmetros nós temos um vetor de strings aí chamado args. Só falando muito por cima, o public é um método que pode ser executado por outras classes. O static é um modificador também que diz que nós podemos executar esse método sem criar um objeto dessa classe. Nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. Void, você deve reconhecer, significa que essa função, esse método, não tem um retorno. Main é o nome do método. E aí sim, o args é uma string que contém aí, nesse caso, os parâmetros, os argumentos que foram passados na linha de comando quando esse programa foi executado. Isso existe na linguagem C também, caso você desconheça. Bom, quando a gente chama o interpretador, a máquina virtual, o programa Java, nós especificamos o nome da classe principal, né? E essa classe principal tem que ter esse método aí, o método main. E aí a máquina virtual vai chamar esse método dentro da classe. Bom, vamos ver então um exemplo completo aí de um programa em Java. Nesse caso aí nós temos uma classe chamada HelloApp e é uma classe relativamente simples, ela não tem nenhum atributo e tem apenas o método main, que vai ser o método que vai ser chamado quando a gente iniciar o programa. Então o método main segue a sintaxe que a gente falou aí no slide anterior e basicamente o que esse método faz é imprimir a mensagem Hello World utilizando aí o comando system.out.println, que é basicamente um printf aí da linguagem C, só que no caso aí a linguagem Java. Bom, como essa classe ela se chama HelloApp, ela precisa estar dentro de um arquivo chamado helloapp.java. Esse arquivo ele vai ser compilado utilizando o compilador Java, que é o programa JavaC, e o JavaC ele vai gerar um arquivo bytecode chamado helloapp.class. Então esse .class é o arquivo que vai ser realmente executado pela máquina virtual. E como é que a gente executa? Utilizando aí o programa Java. Esse Java aí, ele implementa aí a máquina virtual
no caso do Linux. No caso do Windows, é basicamente clicar 2 vezes no arquivo e ele vai ser executado. E, feito isso, a máquina virtual, que é implementada por esse comando aqui em Java, ele vai ler o arquivo que contém essa classe HelloApp. Note que HelloApp não tem .class no final, a gente coloca Java e o nome da classe. A máquina virtual, ele já sabe que ele vai procurar por um arquivo chamado helloapp.class, que é o bytecode. Ele vai carregar esse bytecode para a memória e vai executar o método main, que novamente é o primeiro método a ser chamado quando a gente inicia o programa. E aí o resultado vai ser aí a mensagem Hello World. Bom, como eu falei aí, e está na própria especificação da linguagem, Java ela foi feita para ser semelhante à linguagem C e C++. Tá? Então, os tipos primitivos, por exemplo, que a gente usa na linguagem Java, era muito parecido com os que a gente usa na linguagem C. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu estou criando aí, o nome dessa variável é A, ela é do tipo inteiro e o valor dela é 42. Eu estou criando a variável B, que é do tipo float, e o conteúdo dela é 1.21. Esse Fzinho aí no final, ela significa que esse número aqui ela é um número de ponto flutuante, porque em Java o padrão de um número real é ser como nessa linha de baixo, é um double. Tá? Então aqui no caso da variável C, ela é do tipo double e o valor dela é 1.21. Então se a gente colocar um número na linguagem Java, um número real, sem especificar nada, por padrão ele vai ser um double. Mas se a gente colocar um F no final, a gente está dizendo para o Java que é um número float. Java tem também o tipo booleano. Nesse caso aí a variável D é do tipo booleano e eu estou setando o valor dela para ser false. E Java possui o tipo string, que na verdade é uma classe. Tá? Inclusive você pode até ver que string aqui ela começa com S maiúsculo e até a cor dela está diferenciada, porque é assim que as classes são representadas no Eclipse. Enquanto que os tipos primitivos elas possuem, elas começam com letra minúscula e tem essa cor diferenciada aí também. Então, em Java, nós temos uma classe string que vai representar uma string, diferentemente de C, que é um vetor de caracteres, né? Java não tem isso. Java tem uma classe chamada string que nós vamos utilizar para criar as strings do nosso programa. E se eu quiser imprimir isso tudo, eu uso aí o system.out.println. Em Java, nós podemos usar o operador mais para concatenar strings com valores que não sejam strings. Então, o Java ele percebe que um dos parâmetros, um dos operadores é uma string e, em vez de fazer uma soma de números inteiros, ele vai converter todas as outras variáveis para string e concatenar essas várias strings aí utilizando o operador mais. Bom, não é tão parecido com C, mas na verdade é até mais simples nesse caso aí. Bom, seguindo, em termos de comentários de código, é parecido com C. Então aqui nesse primeiro exemplo eu tenho um comentário de uma linha só, usando aí 2 barras. Tem comentário de várias linhas. E no caso do Java, nós temos um comentário que começa com 2 asteriscos, que é o javadoc. Nós vamos ver isso durante o curso, mas basicamente ele permite gerar comentários, mas que são utilizados especificamente para gerar documentação do sistema que você está desenvolvendo. Bom, outras coisas similares à linguagem C são as estruturas de controle. Então, nesse exemplo aqui, nós temos uma estrutura condicional, em que ele está verificando se o A é menor do que B, ele imprime isso. Caso contrário, diz que o A é menor ou igual a B. Aqui nós temos um exemplo de um loop usando for. Né? Então, parecido com C, inclusive C também permite declarar a variável dentro do for. Nesse caso específico, esse loop aqui vai ser executado 10 vezes. E por fim, o while, ele também é parecido com C,
Então aqui essa linha aqui, esse bloco de código vai ser executado enquanto o A for maior do que zero. Então, como você pode ver aí, é uma sintaxe muito semelhante realmente ao C, e esse era o objetivo da linguagem. Eles não estavam querendo criar uma linguagem sintaticamente nova, né? Realmente é mais a forma de organização da linguagem e outras características que diferenciam o Java da linguagem C. Bom, switch também é uma estrutura de controle aí que é parecida com a linguagem C. E nesse caso aqui eu estou fazendo um switch da variável operação. Caso ela seja mais, aí eu vou somar, o total vai ser o A mais B. Caso seja caractere menos, o total vai ser A menos B. Caso contrário, né, o default que também tem na linguagem C, ele imprime o operador desconhecido. No final aí ele imprime aí qual é o total da operação. Bom, também parecido com C, um detalhe aqui que eu acabei de notar nesse slide. Note que nesse caso aqui a variável operação, o tipo dele é um char. Eu não falei dele no slide anterior, mas Java ele diferencia strings de caracteres. Então, se você olhar aqui nesse exemplo aqui do println, eu estou usando uma string, então eu estou usando aqui aspas duplas. No caso do char, como ele é um caractere, em vez de usar aspas duplas, nós vamos usar aspas simples. Então, Java ele diferencia um caractere de uma string utilizando aí aspas simples ou aspas duplas. Bom, sobre vetores em Java, ele também possui uma sintaxe parecida com C, só que nesse caso é ligeiramente diferente. Então, como você pode ver aqui nesse primeiro exemplo, eu estou criando uma variável chamada vetor. Como mostrado aqui pelos colchetes, essa variável vai ser um vetor e ele vai armazenar elementos do tipo inteiro, como mostrado aqui na declaração. Além de declarar a variável vetor, eu já estou atribuindo um valor para ela. Que valor vai ser esse? Vai ser uma memória alocada dinamicamente através do operador new. Em Java, não tem aquela função que você deve estar acostumado em C, que é o malloc. Em C, para alocar memória dinamicamente, a gente usa essa função malloc. Em Java, para criar uma memória dinamicamente, para alocar uma memória dinamicamente, a gente usa o operador new. Então, nesse caso aqui, eu estou alocando um vetor com 50 elementos do tipo inteiro e o resultado dessa operação vai ser atribuído aí à variável vetor. Aqui embaixo eu estou alocando uma matriz, como você pode ver é semelhante ao vetor, só que agora com 2 dimensões. E por fim, se você precisar iterar entre os elementos do vetor, você pode utilizar a estrutura de repetição for, assim como a gente faz em C também. Então nesse exemplo, para a variável i que começa em 0, enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, como é que eu pego o tamanho do vetor? Eu coloco o nome da variável, que nesse caso é vetor, ponto length. Bom, o length ele é um atributo desse vetor. Nós vamos ver no futuro que todo vetor em Java é também um objeto, e assim como um objeto ele possui atributos. E o atributo length ele contém internamente o tamanho máximo do vetor. Só para não confundir, assim como em C nós tínhamos o tamanho máximo, esse length ele identifica o tamanho máximo do vetor. É basicamente esses 50 aqui que você está vendo. Isso não tem relação com a quantidade de elementos que foram armazenados nesse vetor. Tem a ver com o tamanho máximo de elementos que esse vetor pode alocar. Tá? Então, voltando aí, por exemplo, enquanto o i for menor do que o tamanho do vetor, e o passo iterativo é o i++, que assim como em C, ele vai incrementar a variável i. O que eu estou fazendo? Eu estou atribuindo à posição i do vetor o valor i vezes 2. Então, no caso do primeiro elemento, que o i é 0, o valor dele vai ser 0. No caso do segundo elemento, que o i vai ser 1, o valor dele vai ser 2. No caso do terceiro elemento, que o índice dele vai ser 2, o valor vai ser 4.
e por aí vai. Tá? Até o tamanho máximo do vetor, que nesse caso aqui é 50. Bom, é assim que se trabalha com vetores em Java. Como eu falei, parecido com C, talvez até um pouquinho mais prático. Bom, como é que a gente imprime variáveis de forma formatada em Java? Assim como em C nós tínhamos o printf, a função printf, em Java nós também temos algo parecido, que é um método também com o mesmo nome, printf, só que ele está dentro aí dessa classe system.out. Então, nesse exemplo aqui, o que nós temos? Nós temos uma classe chamada impressão formatada. É só um exemplo. Essa classe tem o famoso método main, que vai ser o primeiro método a ser chamado quando a gente executar essa classe. E esse método ele declara uma variável local chamada velocidade, e o valor é 88. Declara uma variável chamada energia, e o valor dela é 1.21. E tem uma outra variável chamada resultado, que é a string viaja no tempo. E o que esse método faz basicamente é imprimir a mensagem A, e aí ele imprime a velocidade, que é um número inteiro, km por hora com, e aí ele vai imprimir a variável energia com 3 casas decimais, novamente parecido com printf, gigawatts temos, e aí a string resultado, que nesse caso aqui é viagem no tempo. Então aqui embaixo eu estou compilando esse código, usando o JavaC, e eu vou executar essa classe usando o comando Java impressão formatada, e o resultado disso vai ser a execução do método main, que vai ser essa mensagem aí que está aparecendo no slide. Bom, por fim, isso vai ser um conhecimento que você vai precisar muito para fazer os laboratórios desse módulo. Você vai precisar muito ler informações do teclado. Em C, para ler coisas do teclado, nós usávamos a função scanf. Em Java é um pouquinho diferente. Para poder ler coisas do teclado, nós precisamos utilizar a classe scanner. Então, a primeira linha do teu código precisa ser esse import. Nós vamos ver o que ele faz no futuro, mas basicamente ele importa aí essa classe scanner para ela poder ser utilizada no teu código. E aí nós temos uma classe chamada dados, é só um exemplo também, e dentro dela novamente o método main. E dentro do main, o que está sendo feito? Nós estamos instanciando, criando uma variável chamada scan. Essa scan ele vai ser um objeto da classe scanner, e como parâmetro ele tem o system.in, que é o teclado. Em Java, o sys.in ele representa o teclado do computador. Então, a partir dessa linha nós temos aí esse objeto, tá, dessa classe scanner, que vai ser utilizada para ler dados aí a partir do teclado. Seguindo aí o exemplo, eu estou imprimindo a mensagem digite o seu nome, e estou executando aí esse comando para declarar uma variável chamada nome. Essa variável vai ser do tipo string, e eu vou atribuir a ela esse comando scan, que é esse objeto que nós criamos aqui em cima, .next. O next ele vai ler uma string do teclado, e o string retornado vai ser armazenado dentro dessa variável aqui nome. Bom, seguindo o exemplo, tem aí a mensagem digite a sua idade, e em seguida nós declaramos uma variável chamada idade, e atribuímos a ela o resultado desse método scan.nextInt, que novamente é o scan que nós declaramos aqui em cima, e ele vai ler do teclado o inteiro, já vai converter esse texto que foi digitado no teclado para inteiro e colocar aqui na variável idade. O mesmo é feito para a altura, que nesse caso é um float, e por fim nós imprimimos aí todas essas variáveis. Uma coisa importante de se lembrar é pedir para fechar, executar aqui o método close no objeto scan, para ele fechar a entrada dele, que nesse caso aí foi o teclado. Finalizando então, isso termina o nosso conteúdo, aí você já está apto ou apta a criar um programa em Java e compilar e fazer suas primeiras execuções da linguagem. Para isso, até para ajudar aí a entender melhor a linguagem, foi criado aí um laboratório.
Esse laboratório está disponível já no Colab Web e nesse laboratório você vai basicamente criar códigos que só usam aquele método main do Java. Então, voltando aqui para o slide anterior, você vai criar programas muito parecidos com esse último exemplo. Você vai criar uma classe, inclusive normalmente nos exercícios eu digo o nome da classe, e toda a tua resposta, tudo que está sendo pedido no trabalho, você vai colocar dentro desse método main. Tá? Em muitos casos você vai ter que ler coisas do teclado, então você vai usar a classe scanner. Basicamente você pode se basear nesse último exemplo para fazer boa parte dos exercícios das questões do laboratório. Se você ainda não fez isso, você vai precisar instalar o Java na sua máquina ou no seu laptop. Tá? E as instruções estão aí nos slides. E você pode utilizar, vai ter que instalar e utilizar o Eclipse, ou você pode utilizar qualquer IDE de sua preferência. Nos laboratórios eu menciono o Eclipse, mas não é obrigatório utilizar esse IDE. Então é isso, isso termina aí a parte de introdução à linguagem Java. Espero que você tenha gostado e nas próximas aulas nós iremos ver realmente os conceitos de orientação a objetos. Nós vamos criar realmente novos objetos, instanciar esses objetos, criar atributos, métodos e várias outras coisas interessantes. Então, até lá!